estádio, o património, os símbolos, os adeptos, a entrega, o talento, a alegria. Estas são as conquistas do Benfica. As conquistas que não seriam possíveis sem o contributo e a dedicação total de todos aqueles que serviram e servem o Benfica ao longo de mais de um século de trabalho e paixão. Mas há algo que celebramos acima de tudo: as vitórias, os troféus. No decurso de mais de 100 anos, houve um homem que ganhou mais do que todos os outros. Este é Borges Coutinho, o presidente que mais títulos conquistou para a glória do Sport Lisboa e Benfica. Viviam-se dias felizes quando Borges Coutinho assumiu a liderança da Luz. O Benfica recebeu o novo presidente a 12 de abril de 1969 e 15 dias depois já o brindava com a conquista do campeonato, o terceiro tri para os encarnados. 2 meses depois, juntava-lhe a taça, levando de vencida a Académica numa final empolgante, resolvida no prolongamento e envolta na contestação estudantil à ditadura. A de 69 ofusca porque é, digamos, a maior manifestação que houve num campo de futebol na era do Salazar. Portanto, isso, essa final de 69, 2 anos depois, com o Benfica, aliás já estou do outro lado, é marcante. O Autoglória diz que foi a final, a melhor final que sempre disputou, em que os jogadores do Benfica viram o ambiente, aquele ambiente que havia político da crise de 69. Depois do jogo, as pessoas ficavam a interrogar os próprios jogadores do Benfica e diziam: mas o que é isto? O que é que isto representa? E sentiram que havia algo atrás daquele jogo de futebol. Aquilo era um abrir de uma janela que mais tarde ia dar o que deu em 74. A primeira temporada preparada de raiz pela nova direção coincide com um ano negro na história encarnada. Coutinho aposta na continuidade, mantém o treinador Autoglória, renova com Eusébio e garante finalmente a plena posse dos terrenos da Luz, um passo fundamental para o crescimento do clube. No entanto, nada corre bem no plano desportivo. Em novembro, após empatar a eliminatória com o Celtic, o Benfica é eliminado da Taça dos Campeões por moeda ao ar. Em janeiro, um jogo com o Belenenses é interrompido quando o público invade o campo, revoltado com a arbitragem. A Luz é interditada até à época seguinte. Torres é suspenso por 6 jogos e Malta da Silva por 5. 15 dias depois, Autoglória sai na sequência de uma derrota com a CUF. José Augusto assume o lugar de treinador e o Benfica não vai além do segundo lugar no campeonato. A conquista da taça diante do Sporting é um prémio de consolação, mas não esconde o essencial. É urgente mudar. Eu disse: mas agora estão-me a desafiar para ser presidente e tal. E naquela altura eu já estava um bocadinho fora do trabalho que tinha sempre. Tinha desistido e portanto já tinha mais tempo. Que era preciso muito tempo para o Benfica, muito tempo. Eu quando chegava, ia para lá, depois chegava tardíssimo a casa, tinha que ser assim. Borges Coutinho, de facto, aparece num momento particularmente difícil do Benfica. É um momento difícil porque os benfiquistas viam com alguma dificuldade e apreensão que a equipa, tendo estado presente em várias finais da Taça dos Clubes Campeões Europeus, na ponta final dos anos 60, em 68 foi a última presença justamente contra o Manchester United, que não tivesse ganho essas taças. Mas era preciso fazer alguma coisa justamente porque parte dos jogadores começavam a desaparecer, parte das grandes figuras, e portanto tinha que haver um reinvestimento no futebol, uma reorganização do futebol, que permitisse ao Benfica voltar a ter, de facto, um grande plantel e voltar a estar por cima, não apenas no plano nacional, mas a exigência do Benfica, como grande clube europeu, era de voltar aos palcos europeus, efetivamente. O Borges Coutinho não ofereceu nada, não prometia nada, prometia dedicação, porque ele estava lá todos os dias. Só assim é que se consegue, com muito trabalho, com muita dedicação. A direção de Borges Coutinho tem uma missão espinhosa para a temporada 1970-71. Recuperar a equipa a múltiplos níveis, anímico, desportivo e disciplinar. Mas tem de proceder à renovação do plantel, com uma fasquia elevadíssima a pairar como uma espada sobre os responsáveis encarnados.
A geração que conquistou a Europa está a chegar ao fim. Um problema personificado na partida do capitão Mário Coluna. Depois de conseguir junto da Câmara de Lisboa a posse definitiva dos Terrenos da Luz, uma decisão que se revelaria fundamental para o crescimento do clube nas décadas seguintes, Borges Coutinho empenha-se pessoalmente na renovação da equipa de futebol. A prioridade é encontrar um treinador rigoroso e disciplinador, um comandante para a nova década. A Inglaterra, no contexto do futebol europeu e até mundial, tinha uma certa liderança. Até o presidente da FIFA nessa altura era inglês. E, portanto, não é surpreendente essa escolha. Borges Coutinho tinha uma grande ligação, uma grande afinidade com a Inglaterra, como se sabe. E Jimmy Hagan, como treinador inglês, servia às mil maravilhas o espírito pessoal de Borges Coutinho. Borges Coutinho entendia-se muito bem com aquele sistema. Era muito a maneira de ser dele, não é? A maneira de estar na vida, a maneira de estar no mundo, tinha muito a ver com a sensibilidade britânica. Acima das qualidades técnicas e humanas, Borges Coutinho procurava uma característica particular para o novo treinador: ser britânico. Admirava a entrega, a disciplina e o rigor do futebol inglês. O nome do eleito é recebido com relativa surpresa. Jimmy Hagan não era exatamente um desconhecido, mas estava longe de ser um consagrado. 2 anos antes, tinha conquistado a Taça de Inglaterra para o modesto West Bromwich Albion. Antes, destacou-se como jogador no Derby County, Sheffield United e combateu na Segunda Guerra com a patente de capitão. A cara de poucos amigos não enganava. Hagan era sisudo, inflexível e só conhecia uma tática para a vitória: o trabalho. Era um duro, e isso era o que mais agradava a Borges Coutinho. Um homem capaz de substituir Otto Glória e com autoridade para fazer correr lado a lado a campeoníssima geração dos anos 60 e os jovens jogadores do futuro. Os antigos jogadores, aqueles que estavam no clube há mais tempo, apercebiam-se por vezes de algo que não andava bem. E esse caso de ir buscar o Jimmy Hagan foi um caso de alguma indisciplina que estava a passar dentro do clube anteriormente. Aliás, fizemos, eu penso que uma época horrível, e que ele sentiu a necessidade de ir buscar um treinador rigoroso na disciplina. Eu penso sim, aliás, ele tenho a impressão que foi o único que acreditou no Jimmy Hagan como treinador do Benfica. Porque o Jimmy Hagan foi um grande jogador em Inglaterra, e como treinador acho que ainda não tinha feito nada, e ele arriscou, foi buscá-lo, e penso que em boa hora foi buscar, porque na agenda do Jimmy Hagan veio para o Benfica, ganhou 3 campeonatos nacionais seguidos. Que o Jimmy Hagan, quando chegou a Portugal, revolucionou completamente também o futebol português. Não há dúvida nenhuma que há uma época foi como Otto Glória, antes e depois de Otto Glória, antes e depois de Jimmy Hagan. Nós naquela altura baseávamos muito o nosso futebol na nossa capacidade técnica. Os jogadores portugueses eram muito inteligentes a jogar, tinham uma grande capacidade técnica, nasciam com a potência para jogar futebol, mas esquecíamos da preparação física. E o Jimmy Hagan é o primeiro homem que chega aqui e diz que o físico pode ser mais importante que a técnica. Eu penso que o Jimmy Hagan trouxe grande disciplina e uma rigidez de processos e ao mesmo tempo transformou um pouco o futebol do Benfica. Porquê? Porque nós nessa altura tínhamos um plantel muito grande e muito forte. O Benfica tinha os melhores jogadores e logicamente que isso era meio caminho andado para se construir uma equipe. Mas depois o Jimmy Hagan trouxe para já processos ingleses de trabalho, que era muito jogo com bola, portanto, uma certa alegria de jogar e, ao mesmo tempo, uma grande disciplina de concentração. Eu acho que isso foi fundamental. Era uma pessoa muito rija, muito dura, muito exigente, não só nos treinos como fora deles. E, portanto, isso trouxe uma maior profissionalização à estrutura do Benfica e, portanto, por conseguinte, também aos jogadores, como é lógico, não é? Não sei porque é que se deu um nome ao Jimmy Hagan, que era o garagista. Mas foi o Dr. Borges Coutinho e o Jimmy Hagan, enfim, fez o seu papel, fomos campeões, ganhou a Taça de Portugal também, fez a dobradinha, e aí o Dr. Borges Coutinho ficou esfuziante, delirante. Por detrás da escolha de um treinador inglês havia também um aspecto emocional.
Não era por acaso que Borges Coutinho tinha aquela paixão pela cultura da Grã-Bretanha. Ele próprio tinha antecedentes familiares britânicos e vivera em Inglaterra. A minha avó, e a avó dele, é claro, era meia escocesa, de maneira que ele tinha grandes afinidades, até pela sua maneira de ser. Ele era uma pessoa calma, fria, embora entusiasta, era calma e fria. Além de que ele e o meu irmão e eu somos realmente, nós costumamos dizer que a Inglaterra é a nossa segunda pátria. Foi para lá estudar novo, que eu não o conhecia nessa altura, e, portanto, a mãe dele, depois que foi a minha sogra, ela era meia inglesa também. Da parte da mãe, a mãe era inglesa e o pai é que era português. Portanto, aquilo estava lá um bocadinho de sangue inglês. Ele gostava imenso de Inglaterra, aliás, ele morreu em Inglaterra. Ou seja, quando esteve doente, também a primeira coisa que pensou foi: vou para a Inglaterra. Portanto, tinha confiança nos ingleses, era um povo que lhe inspirava confiança e, portanto, identificava-se de certa maneira em algumas coisas, claro. Gostava imenso do povo inglês. Se calhar também por causa do futebol. Os ingleses são reis no futebol, quer dizer. Por isso acho que se calhar também por causa do futebol. A escolha de Jimmy Hagan viria a revelar-se um dos atos de gestão mais certeiros de Borges Coutinho. Os anos seguintes seriam de brilho intenso para a Turma da Luz. Em 3 épocas, o Benfica conquista 3 campeonatos, o 4º tri da história encarnada, uma Taça de Portugal e atinge as meias finais da Taça dos Campeões, só caindo às mãos do Ajax, crónico campeão europeu desse tempo. O Ajax, essa meia final, de facto apanhámos a futura laranja mecânica, não é? Era uma equipa imbatível. Eles ganharam também o campeonato na Holanda sem derrotas. Acabaram por ser campeões europeus, curiosamente, o Panathinaikos, penso que o Panathinaikos, ou o Olympiacos, eliminou o Arsenal de Londres, e nós íamos à final em Paris com uma equipa grega, nós éramos campeões de certeza. E depois, nos anos seguintes, apoiámos o Bayern de Munique, que o Bayern de Munique era mais de metade da equipa da Alemanha, e depois também apanhámos o Liverpool, que tinha dado 6, 7 jogadores à seleção inglesa. Portanto, não foi fácil a caminhada do Benfica para chegar a uma final europeia novamente. Essa década de 70 retira ao Benfica a hipótese de poder discutir uma final, porque os outros eram mais fortes. É aqui, quando os outros são mais fortes, só temos é que lhe render, portanto, essa justiça. O Ajax, o Liverpool e o Bayern de Munique dividiram entre eles essa década de 70. Não restou nada para nós porque eles eram melhores. O plantel de então é conhecido popularmente como a Equipa Maravilha e constituiu para muitos o melhor conjunto de jogadores de sempre do Benfica. Ali ao melhor da geração anterior, corporizada por Eusébio ou Simões, ao talento de uma nova galeria de atletas composta por Tony, Humberto Coelho, Jordão, Artur Jorge, Nené, Vítor Batista, Vítor Martins, Artur Correia, Adolfo, José Henrique, entre outros. Não era raro ver 10, 11 ou até 12 jogadores do Benfica na seleção. Correm como mais nenhuma equipa e goleiam com a facilidade com que os outros só podem sonhar. O presidente Borges Coutinho está mesmo aqui ao pé de nós, exultante como é natural. A ele se deve a timonagem deste barco benfiquista e esta vitória hoje aqui em Alvalade, para além do jogo jogado pelos jogadores do Benfica. Bom, o senhor está a dizer que eu sou o timoneiro e eu unicamente quero dizer que efetivamente o Benfica fez um grande jogo, ganhou com toda a justiça, podia até ter feito um resultado mais expressivo, mas a vitória deve-se única e exclusivamente aos magníficos jogadores que o Benfica tem, que deram tudo o que tinham lá dentro, todo o seu querer, todo o seu saber, e não há dúvida nenhuma que conseguiram uma vitória que será motivo de satisfação para todos os adeptos e para todos os sócios benfiquistas, e é isso que eu mais desejo, acima de tudo, é a alegria da massa associativa do Benfica.
Eu julgo que em nenhum momento da sua história o Benfica tem um plantel com a riqueza do plantel que tinha no início da década de 70. Hoje não temos bem noção do que é que isto significa. O Borges Coutinho tinha uma presciência, um feeling extraordinário para a descoberta de jogadores. Porque havia prospectores, é evidente, havia olheiros já nessa altura, mas nenhum deles se comparava com o Borges Coutinho. Em 72-73, ano do Tri, a equipa está no topo do mundo. Conquista o único campeonato invicto da história do futebol nacional. Vence 28 partidas e empata apenas 2. Marca mais de 100 golos e deixa o segundo classificado a 18 pontos de distância, num tempo em que a vitória só vale 2. Há muitas palavras para descrever este Benfica do início dos anos 70. Fiquemo-nos por fenomenal. Diz o povo que não há bem que dure sempre, nem mal que nunca acabe. A epopeia vitoriosa do Benfica e de Hagen e Coutinho seria interrompida por um incidente escusado. O técnico ainda inicia a 4ª temporada consecutiva na Luz e orienta a equipa até 25 de setembro de 1973. Para esse dia, estava agendado um jogo com uma seleção da Europa em homenagem a Eusébio. No treino matinal, Jimmy Hagen, que exigia entrega total e permanente, entendeu que Tony, Humberto e Nelinho não estavam a dar o seu melhor. Chama os atletas à parte e diz-lhes que, como castigo, não irão participar na festa. Quando Borges Coutinho vê os jogadores por equipar já perto da hora do jogo, pergunta o que se passa e, informado do sucedido, manda-os descer ao balneário e jogar. Hagen não hesita. Sentindo-se desautorizado, deixa a Luz no dia seguinte. E tínhamos jogo à tarde e estávamos a treinar. E depois um grupo de 6, 10 jogadores, vinhamos atrás. E em lugar de passar por trás dos altifalantes, onde nós geralmente tínhamos que passar, passámos por frente dos altifalantes. Ou seja, roubámos 1 metro ou 2 metros de largura e de treino. E o Hagen, pura e simplesmente, quando foi a convocatória para o jogo do Eusébio, e era a festa do Eusébio, não convocou, nem me convocou a mim, nem ao Tony. Portanto, logicamente, o Dr. Borges Coutinho foi falar com ele, pediu-lhe para que jogássemos, o Eusébio foi falar com ele, pediu para que nós jogássemos, gostava imenso, éramos companheiros, portanto, éramos jogadores importantes também na equipa, e o Hagen manteve a sua, logicamente, e disse que não, estavam fora da convocatória, não jogávamos. Eu penso que foi a intervenção do Dr. Borges Coutinho que fez com que, de facto, esses episódios se passassem. Foi pena, foi lamentável, até para mim, para o Tony, para o Hagen, para o Benfica, para o Eusébio, porque era uma festa, mas o que é certo é que aconteceu dessa forma. A forma como Jimmy Hagen sai do Benfica é uma forma um pouco vista agora, digamos, a esta distância, aparentemente patética, e um comportamento, aliás, do próprio treinador que se percebe pouco e que se percebe mal. Foi pena porque a Jimmy Hagen tinha, de facto, condições, não apenas para continuar no Benfica, mas porventura para somar o 4º campeonato aos 3 que tinha conquistado e para voltar a impor o Benfica na alta roda do futebol europeu, porque o Benfica tinha condições objetivas para isso, tinha plantel para esse efeito, e o treinador inglês já tinha demonstrado, de facto, que era uma pessoa capaz de cumprir missões deste calibre. Portanto, foi pena, de facto, que isso tivesse acontecido. Hoje nós recapitulamos um pouco este evento como, enfim, uma pequena história, um fait divers na vida do futebol do Benfica. A partir da 4ª jornada, é o adjunto Fernando Cabrita quem assume o comando técnico. O Benfica termina em 2º lugar e pode ter perdido ali uma grande oportunidade de conquistar o tetracampeonato. Uma outra característica fez de Borges Coutinho um caso à parte no desporto português. Era um gentleman, um cavalheiro que não se limitava a ganhar e sabia perder. Passeava elegância e educação, nunca deixava de felicitar os adversários na vitória ou na derrota. Gostava de se deixar fotografar ao lado da equipa, de ver os jogos no banco de suplentes e assistir aos treinos. Era um aristocrata que não apreciava a distância. Fazia questão de estar ao lado dos seus. Foi sempre um presidente diferente de todos os outros. O presidente estava sempre lá em cima do galerim. Nunca aparecia onde os atletas estavam a treinar. E o Borges Coutinho divertia-se. Ele dizia-nos a nós, divertia-se e gostava imenso de
confraternizar com os atletas do balneário. Eu achava graça àquele nosso palavreado, era diferente do dele, das pessoas com que ele convivia. Vasco Coutinho foi um presidente que soube sempre juntar o grupo, andar com o grupo, conviver com o grupo. Acho que já não há muita gente. Estava nos treinos, ia aos treinos connosco, falava connosco, nem parecia ser o presidente. Era um homem muito comunicativo, muito educado e nunca arranjou problemas. Todos os jogadores gostavam dele. Eu penso que era uma questão de simpatia, portanto, eu penso que, na minha opinião, o Dr. Borges Coutinho era uma pessoa que gostava de se dar com os jogadores. Claro está, que como eu era um jovem, como eu era capitão do Benfica também, portanto, logicamente, eu tinha também uma grande afinidade com o Simões, gostava imenso do Simões, do Eusébio, portanto, do Tony, mas geralmente, como eu transmitia, enfim, a todos aqueles que tinham um pouco de liderança do clube, uma confiança e um relacionamento mais próximo. E era por isso, talvez, até porque conversávamos muito sobre a equipa, sobre os jogadores, portanto, e através disso ele mantinha-se informado. Eu penso que essa procura e esse convívio que eu tinha com os jogadores mais carismáticos do clube era uma maneira também de ele ser informado e de estar perto da equipa e perto da realidade. Eu recordo-me de ir à casa dele a uma quinta-feira, visto que entrávamos em estágio à sexta, e combinar um pequeno prémio, um acrescente de motivação para todos, combinando que era um sócio que fazia isso e não ele. E eu sabia perfeitamente que era ele que o fazia. E por conseguinte, ele perguntava-me quando é que achava que eu devia de fazer. Eu dizia, venha à cabine, um quarto de hora antes, anuncie, faça isso. E era assim que ele fazia. E obviamente que ninguém tinha ideia que aquilo era dele, saía do bolso dele, se quisermos. E portanto tinha esse prazer de o fazer. Ele sabia que aquilo que era um momento muito especial para ele. Nós estamos a falar de um pouco de dinheiro, nós estamos a falar de riquezas, mas, por exemplo, para lhe dar um exemplo, quando todos os derbys Benfica-Sporting, ou Sporting-Benfica, ele dizia 1000 escudos por cada um, por cada gol, para além do gol da vitória, a cada um. Eu lembro perfeitamente de termos ganho uma vez 4-0, outra vez 5-1. A verdade é que fomos ali buscar 2 ou 3 contos de reis, que era muito dinheiro nessa altura. E era ele que o fazia. Era um homem muito inteligente, com uma enormíssima paixão pelo futebol. Note-se que no tempo dele, sendo presidente, havia o chefe de departamento de futebol. Hoje normalmente são diretores desportivos, mas Borges Coutinho não se demitia de aparecer em regime de permanência no centro de decisão, inclusive no centro nevrálgico da preparação, que é o balneário. Tinha sempre uma postura muito calma, muito tranquila, quando ele aparecia. E nesses momentos difíceis, aí abertava, a campainha tocava e todos nós nos punhamos de alerta e então aí tínhamos que, de facto, corresponder àquilo que era exigido e que era as vitórias, que o Benfica, no fundo, é aquilo que quer, é vitórias, não é? A maneira como ele se dedicava, está a ver, era por inteiro. E, portanto, também não era superficialmente, conhecia os jogadores todos, tinha uma maneira de lidar com eles, sei lá, falavam para lá para casa, está a ver, foi padrinho de filhas, por exemplo, do Simões, da Mariazinha Simões, que eu também me lembro lindamente, nós também conhecíamos os jogadores. Gostava imenso, imenso, e eles gostavam imenso, tratavam-se tocado lá, brincavam imenso, diziam-se graças. E era assim uma espécie de um pai para eles também, porque pediam-lhe conselhos, eram uns garotos, não é? O meu pai mais velho, e por isso havia ali uma relação engraçada. Lembro-me, por exemplo, de uma festa que houve lá na nossa quinta, em que foram os jogadores todos e nós termos algumas amigas e assim, que achavam realmente extraordinário. E de eu dançar com o Eusébio, é uma coisa que jamais esquecerei. Que
o famoso Eusébio e, portanto, estar ali acessível e dançar com ele. Há líderes que se impõem pela frieza e pelo distanciamento. Borges Coutinho não. Preferia o calor do trato humano, a aventura partilhada entre direção, funcionários e atletas. Por isso, se os jogadores do Benfica corriam os 4 cantos do mundo, o presidente corria a seu lado. Ele percorria a Europa, o mundo, e os jogadores ia tudo atrás, o Benfica ia jogar a todos os sítios e ele ia sempre. Pois, quer dizer, isso percorreu o mundo, de facto, foi ao Japão, foi à Inglaterra, foi aos Açores, mas isso não é estrangeiro, e ele sempre se deu bem em toda a parte, não era só em Portugal, em toda a parte, era muito comunicativo e isso ajudava imenso. No Japão, onde disputámos 3 jogos, também foram batidas os recordes de assistência a espectadores a desafios de futebol, e os desafios foram televisionados e vistos por cerca de 20 milhões de pessoas, e o êxito foi tão grande que a própria Federação Japonesa já nos convidou para voltar novamente ao Japão logo que a gente tiver possibilidade para o fazer. O aspecto nobre não era um acaso. Duarte António Borges Coutinho era 4º Marquês da Praia e Monforte. Nasceu em novembro de 1921, pilotou aviões de guerra e talvez se tenha habituado já lá em cima a voar entre as águias. Dedicou-se de muito novo à aviação e inscreveu-se na escola prática número 1 do aeroporto de Igreja do Marquês, em Sintra, onde havia uns esquadrões de Hurricanes e Spitfires, e então ele revelou-se, como já se tinha revelado em Tiger Moth, revelou-se um piloto extraordinário de Spitfires, sobretudo Spitfires, mas também de Hurricanes, ao ponto de ter feito vários estágios em Inglaterra. Nessa aviação militar ele era exímio a fazer habilidades no avião, fazia muitas habilidades e até uma vez assustou o meu pai fazendo um rasmote muito baixo, obrigou-o a deitar-se numa vala. Sei que ele era piloto e admirava-o imenso por causa disso. Sei que ele fazia coisas até às vezes perigosas, contavam, não sei até que ponto é que eram verdade ou não, e que tinha sido, quando esteve na tropa, foi voluntário, o que eu também achava admirável. Por isso achava mais uma coisa que eu também admirava, ele ter sido piloto, achava uma coisa fantástica, porque podia não ter escolhido isso, que era uma coisa arriscada no fundo, mas tinha aquele um pouco espírito aventureiro e gostava desse tipo de coisas. Sei que era piloto e que às vezes conduzia os aviões e que a minha avó não gostava nada, tinha sempre muito medo que alguma coisa acontecesse. Não acreditava que o filho soubesse dominar aquilo, mas ele gostava. Em 1950, casou com Ana Maria Soares Cardoso. O Palacete do Rato, atual sede do Partido Socialista, foi a residência do casal e das 5 filhas. O caminho de Borges Coutinho até à presidência do Benfica começou 10 anos antes da vitória nas urnas. Em 1959 tornou-se sócio. Em 64 exerceu um cargo diretivo na gerência de Adolfo Vieira de Brito. Nos atos eleitorais seguintes, integrou listas derrotadas, mas da primeira vez que assumiu a liderança da candidatura ganhou. Foi em 1969 que conseguiu 58% dos votos e derrotou uma concorrência de peso, Romão Martins, que viria a ser chefe do departamento de futebol, e Fernando Martins, que muitos anos mais tarde se tornaria também ele um emblemático presidente encarnado. O Dr. Borges Coutinho percebeu que era perfeitamente possível servir o clube com toda a sua elegância, com toda a sua altivez de homem evoluído, intelectualmente muito capaz de reinar e comandar e dirigir um clube tão popular como o Benfica. E foi ele que se adaptou, foi ele que percebeu, o que revela uma grande inteligência por parte dele. E o Dr. Borges Coutinho acabou por se disponibilizar para se candidatar
E a sua primeira eleição, em 1969, é feita com três listas, que era uma coisa que não havia no Benfica há muitos anos. Mas quando se entrou na campanha eleitoral, infelizmente é uma coisa comum a todas as campanhas eleitorais, passou a haver alguma agressividade nas outras candidaturas em relação ao Borges Coutinho. Tocou lá em Pontes de Honra do senhor, pelo amor de Deus, era impossível, mas passou a sentir-se atingido, apesar de dizer frequentemente que era empurrado para aquilo, não era o sonho dele, não era ser presidente do Benfica, era ser diretor do departamento de futebol do Benfica. Um dia disse-me, Cruz Santos, já me magoaram tanto, agora quero ser presidente do Benfica. Isto retiro na memória como se tivesse sido. E aí ele passou a fazer campanha eleitoral, efetivamente, não precisava de fazer com grande insistência, grande intensidade, mas voltou-se efetivamente para esse objetivo e depois deu um banho tremendo dos outros dois. Ele veio a ter mais votos sozinho nessa eleição do que os outros dois juntos. Os benfiquistas, quando o escolhem como presidente, recordavam a atividade dele como diretor. Ele, quando se candidata a presidente, já tinha experiência como dirigente do clube, fazendo parte de direções, do qual ele não era presidente, mas tinha uma parte ativa e era um indivíduo com capacidade, que era reconhecida pelos restantes associados como tendo capacidade para poder dirigir o Benfica. E foi assim, foi eleito e embora foi eleito, porque depois foi reeleito até 1977. Ainda hoje me lembro de quando ele chegou a casa e disse que tinha ganho as eleições, que era presidente, com muita alegria. Depois, a partir daí, é evidente que foram-se vivendo experiências dentro de casa, não é? Vivemos num ambiente muito esportista a vida toda, mas foi uma aprendizagem, porque nós não sabíamos como é que se lidava com a situação e era preciso aprender. Nós, filhas, também tínhamos que aprender. Aprender a ser discretas, aprender a saber se podiam, por causa dos telefones, né, das pessoas que tentavam comunicar com ele, muitas vezes eram as filhas que eram apanhadas, o que é que se podia dizer, o que é que não se podia dizer, como é que se deviam dizer as coisas. Portanto, isso aprendemos, tivemos mesmo que aprender. E depois a primeira coisa, quando eu entrei dentro do clube, uma coisa que eu nunca tinha feito, caramba, cumprimentou o porteiro, a Dona Maria do Bengalário, foi cumprimentar todos os seus, uma simplicidade, mas a gente olhava para ele e dizia, este homem só pode ser marquês, ou uma figura extraordinária. Ao todo, Coutinho candidatou-se 4 vezes consecutivas à presidência do Benfica. Venceu em todas elas, frequentemente sem concorrência, sinal da rara unanimidade que recolheu em volta. Presidiu aos destinos do Clube da Luz durante 8 anos e 1 mês, o que lhe confere um lugar no pódio dos mais longos mandatos de sempre do Benfica, a par de Luís Filipe Vieira e Bento Mantua. Borges Coutinho não foi apenas um presidente concentrado no sucesso do futebol. Foi também o homem das modalidades. Ciclismo, hóquei e patins, basquete e rugby são disciplinas que conquistam títulos importantes com o 26º presidente do Benfica. E é ainda a essa gerência que se ficam a dever a construção da pista de atletismo e dos campos número 2 e número 3. Borges Coutinho não era apenas um homem do futebol, tinha uma visão larga do Benfica, uma visão de um Benfica eclético, de um Benfica transversal. E corresponde à verdade dizer-se que Borges Coutinho foi um presidente muito marcante nas atividades amadoras do clube. Ciclicamente se discutia o problema das atividades amadoras. Se devem ter, se o Benfica deve ter atividades amadoras, se não deve ter atividades amadoras. Até há muito pouco tempo se discutiu esse assunto, até esta presidência. Porventura será um tema que no futuro se voltará a discutir. Mas a verdade é que a posição de Borges Coutinho era uma posição de carinho, de acompanhamento, de manutenção desse Benfica eclético. E nesse sentido Borges Coutinho respeitava a tradição do clube e a história do Benfica. Porque, num certo sentido, manter as atividades amadoras, para além dos meros raciocínios contabilísticos e financeiros e orçamentais, e saber se podemos ou não podemos manter determinadas modalidades, a verdade é que isso é qualquer coisa de marcante no historial do Benfica.
E Borges Coutinho foi um dos presidentes que esteve sempre ao lado das amadoras, que as apoiou e que era, num certo sentido, garante do tal Benfica eclético. Eu patrocinei durante 2 anos o Sport Lisboa e Benfica de ciclismo, a pedido dele. Eu estava em posição de poder fazer e pronto, ponto final, parágrafo. Era Nunes Nós, era Robbie Alac e ele tinha esses contactos com relativa facilidade. E tocando nisto, repara, a Robbie Alac, que era toda oposta ao Benfica, patrocinava o Benfica. Como patrocinou o Sporting, também no ciclismo, no tempo do Joaquim Agostinho, etc. Ele gostava dessas modalidades e o Benfica é eclético. Como sabe, mesmo que a direção do Benfica tinha todas as mentalidades e mentalidades que gostavam de outros desportos. E o Dr. Borges Coutinho sempre foi assim. Houve modalidades em que ele as valorizou e tentou que o Benfica conseguisse manter a tradição vencedora em muitas das modalidades, pelo menos as principais, o basquetebol, o hóquei patins, o atletismo. Ele valorizou sempre as modalidades, porque para ele o desporto era desporto, não era só futebol. Eu acompanhei-o bastante, por acaso. Tinha pai 14 anos, quando ele foi presidente do Benfica, quando começou. E lembro-me de ir a jogos de hóquei, de vôlei, na altura era as Marias do Benfica. Íamos a tudo quanto era modalidades. E futebol, claro. A face de Portugal muda em 1974. Um golpe de Estado derruba uma ditadura de 48 anos. Debaixo da agitação social, também o Benfica tinha de mudar. Dr. Borges Coutinho, gostaria que dissesse para a Rádio e Televisão Portuguesa quais os objetivos dessa visita, em que é que consistiu, como decorreu. Bom, a direção do Sport Lisboa e Benfica, e não somente o seu presidente da direção, resolveu vir apresentar os cumprimentos à Junta de Salvação Nacional, já que a Junta de Salvação Nacional, como é do conhecimento geral, está a exercer um papel importantíssimo na vida do país sobre novos factos, sobre um esquema de liberdade. E a direção do Benfica, entendendo, muito embora o Benfica nunca se envolva em assuntos políticos nem tão pouco religiosos, entendeu que o desporto, sendo uma escola de virtudes, quando bem orientado, poderia contribuir enormemente para o bem-estar que se vislumbra a curto prazo até, e nessas condições veio-se pôr incondicionalmente ao lado da Junta para que esta, por seu intermédio, enfim, pudesse utilizar os serviços do Benfica numa educação que se possa refletir no futuro. A saída de Jimmy Hagan e a modesta prestação de Fernando Cabrita obrigavam Borges Coutinho a reinventar pela segunda vez a equipa e a repetir a proeza. E a conseguir mais um tricampeonato, desta feita com um pormenor relevante. Os 3 títulos seriam ganhos por 3 técnicos diferentes. Em 74-75 foi o húngaro Pavic. Em 75-76, Mário Wilson, o primeiro treinador português a consegui-lo no Benfica. E em 76-77 foi John Mortimer, uma espécie de novo Hagan que Coutinho descobriu em Southampton, e já com uma nova geração de jogadores: Bento, Chalana, Shell. Borges Coutinho já não levantaria este último troféu. Imbuída do fervor revolucionário que ainda assolava o país, a Comissão Eleitoral entendeu que também o Benfica deveria dar um sinal de mudança e recomendou Ferreira Queimado para novo presidente. Coutinho saía a 26 de maio de 1977 com o título garantido. A formalização viria 4 dias depois, na última jornada, e era o fim de uma era na Luz. O 25 de Abril, ele ainda concorreu depois do 25 de Abril de 74, às eleições de 75, ele ainda se recandidatou e venceu. Ele ainda fez um último mandato, é feito já depois da implantação da democracia. O problema dele era de saúde. Eu tinha um grave problema de saúde, como depois veio falecer ainda muito novo,
E já se manifestava esse problema de saúde que o impedia de poder exercer como ele gostaria de fazer, na plenitude, a 100%, a presidência do Benfica. E em 77 decidiu não se recandidatar. Essa mudança foi sempre uma mudança salutar, no sentido de renovação do próprio dirigismo do Benfica, e sempre uma massa associativa, digamos, muito empenhada e muito interessada em novos resultados, em catapultar o futebol para novas conquistas, numa certa renovação, naquela altura muito à procura, um pouco como hoje, aliás, do destino europeu do Benfica, não é? O Benfica não se confinar estritamente a uma lógica de clube nacional, porque o Dr. Borges Coutinho tinha tido um êxito extraordinário no que se refere ao futebol à escala nacional, com conquistas que, enfim, falam por si, mas, sobretudo, a vocação europeia do Benfica, quer dizer, projetar de novo o Benfica, ter o Benfica nas grandes decisões do futebol europeu. E não há dúvida que depois dos anos 60 houve uma certa sombra que pairou sobre a principal equipa de futebol do Benfica nesse domínio, e sobretudo depois de 72, em que esteve à beira de estar numa nova final da Taça dos Clubes Campeões Europeus e de porventura a poder ganhar. Portanto, tudo isso, eu julgo que todo esse correr atrás do sonho europeu tem explicado em grande parte muitas das mutações a que nós temos assistido nas eleições do Benfica, para além daquele movimento de salutar, de ter novas pessoas, novas ideias e de apostar, sobretudo, no dinamismo do clube. Na história do desporto há duas verdades fundamentais. Uma diz que o importante é competir. A outra garante que o segundo é o primeiro dos últimos. Ambas foram personificadas como ninguém por Borges Coutinho. Foi um arauto do espírito desportivo e o presidente que mais títulos ganhou para o Benfica. Minha opinião em relação ao Dr. Borges Coutinho, eu penso que acima de tudo ele era um grande benfiquista. E talvez, devido à sua posição social, era uma pessoa que não vivia muito no meio do futebol. Mas mesmo não vivendo muito no meio do futebol, era uma pessoa que se interessava pelos valores do futebol, por aquilo que ele representava, para todos os benfiquistas, para o país, inclusive. Portanto, também foi um dos melhores presidentes que eu tive, sem dúvida nenhuma. Portanto, uma pessoa com um carisma muito grande, uma pessoa de muita comunicação, uma pessoa sempre nos momentos importantes, ou seja, nos momentos decisivos, aqueles que determinam, por força das circunstâncias, as vitórias e as derrotas, os momentos que são importantes na vida do coletivo, dos jogadores, e ele estava presente, isso era fundamental. Era um presidente que sabia o que queria, sabia como conseguir aquilo que queria e conseguia de um modo limpo e honesto, e todos reconheciam que essas virtudes, e o Benfica beneficiou muito do modo de ser do presidente Borges Coutinho. Foi com ele que se ganhou mais campeonatos, e apenas com a tristeza de que não se conseguiu ganhar uma Taça dos Campeões Europeus, que teria sido o culminar, teria sido o consagrar essa grande figura que foi Dr. Borges Coutinho como presidente do Benfica. Eu penso que é a prova de que ele foi um presidente extraordinário, que nunca mais foi esquecido, porque ele agora, se fosse vivo, teria 88 anos. Por isso já há muita geração para baixo que nem sequer o conheceu. Eu às vezes até estou a falar e não digo que ele era meu pai, porque penso, agora sabem lá quem ele era. E às vezes digo o meu apelido e perguntam-me, e são pessoas bem mais novas do que eu digo, mas nem sequer me conheceu. Está bem, mas esse toda a gente sabe quem é, porque esse é que foi um belo presidente do Benfica, que só prova, de facto, não é por ser meu pai, mas eu acho que prova que foi uma pessoa acima da média, não é? Hoje, se nós perguntarmos ao sócio comum que nos diga qual é o mais marcante presidente do historial do Benfica, muitos desses sócios dirão que é o presidente Borges Coutinho. E isso é muito interessante e só pode estar ligado, digamos, à figura, à imagem de presidência, à liderança imposta pelo Dr. Borges Coutinho, por um lado, também aos resultados que obteve extraordinários no futebol, por outro, a nível nacional. Como dirigente do Benfica, para mim foi o maior, não é? E como presidente, como pessoa, era um cavalheiro de pés à cabeça, era de facto
um indivíduo com personalidade, com determinação e um benfiquista 100%, porque ele, acima de tudo, adorava o Benfica. Borges Coutinho era parece-me que era um gentleman, era um senhor, era uma pessoa que, pelo seu trato fino, pela sua elegância, pela sua capacidade de liderar, marcou a história do Benfica. Era de uma simplicidade e dava-se bem, convivia com as pessoas independentemente daquilo que elas eram, a ver? Tratava de igual e, portanto, acho que isso era uma qualidade fantástica. Definitivamente que foi ele que levou a paixão do futebol para a família. Acho que não é normal haver uma família com 7 raparigas em que todas sigam o futebol, e eu acho que isso é sem dúvida nenhuma uma marca que as minhas tias e a minha mãe têm, herdada do meu avô. Claro, eu acho que é assim, ele há de ter transmitido à minha mãe e a minha mãe a mim. E muito sou eu e os meus irmãos somos muito ferrenhos, vamos sempre. Eu costumo ir sempre, até aos jogos fora, às vezes vamos, e portanto temos mesmo a alma benfiquista. Em pouco mais de 8 anos, ficou ligado à conquista de 7 campeonatos, 3 taças de Portugal e a 3 dos 5 tricampeonatos alguma vez arrecadados pelo emblema da águia. Poucos dias depois de morrer, em 1981, o Benfica ganhou a Taça de Portugal batendo o Porto por 3-1. Nené, autor dos 3 golos encarnados, dedicou-lhe a vitória. Coutinho deixou saudades. Nas palavras de Vítor Santos, um histórico do jornal A Bola, foi ele o mais elegante, sereno, cordato, sensato, lúcido, educado, generoso e humilde dirigente que o desporto português conheceu.